Oi, gente, sabe aquelas situações que você precisa enfrentar, mas que você fica deixando pra lá porque vai ser cansativo, vai ser dolorosa, vai ser difícil enfrentar? E você fala outro dia e não enfrenta essas situações? É, essa semana eu estava, essa semana não, semana passada, eu resolvi enfrentar algumas situações das quais eu estava deixando pra lá porque eu queria que alguém enfrentasse por mim. Então eu estava deixando pra lá para que alguém fizesse. Aqui no meu quintal, bem aqui no fundo do quintal, tem umas madeiras velhas, de época de construção, que foi ficando encostada ali no canto do muro, umas cerâmicas velhas encostadas no outro canto do muro, um galinheiro que a gente criava umas galinhas e aí ficou só uma galinha e ninguém mexeu mais lá, sabe? E eu fico esperando que o meu esposo ou que algum dos meus meninos vai lá e mexa e limpe e organize, que eu fique só com a organização da casa e ninguém vai lá resolver essa situação. E eu falei, eu mesma vou ter que ir lá enfrentar essa situação. Então, sabe o que aconteceu? Eu fui lá, comecei a tirar as madeiras, comecei a tirar as madeiras podres. E, gente, apareceu coisas das quais eu não esperava. E é sobre isso que eu quero falar também na nossa vida, sabe? A gente tem que enfrentar situações, coisas. Eu tô aqui suando, gente. Tô aqui suando muito, tá muito calor, mas eu vou continuar falando aqui. A gente tem que enfrentar situações que a gente fica deixando pra lá há muito tempo. Quando Jesus chegou até o túmulo de Lázaro, Marta, Maria, com os discípulos ali, eles falaram que, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. O cheiro é desagradável, já cheira mal. E Jesus falou para tirar a pedra. Hoje de manhã, na Santa Ceia, o pastor até tocou nesse assunto, sobre tirar a pedra, e só confirmou o que eu estava querendo falar aqui. E simplesmente cheguei e resolvi gravar esse vídeo. Gente, eu tô suando muito porque tá muito calor. Muito calor. Nessa situação que eu resolvi mexer aqui no fundo do meu quintal, quando eu comecei a tocar nas madeiras velhas e podre mesmo, saiu baratas. Barata de trás das madeiras velhas e podres. E eu tenho nojo, medo e pavor de barata. Eu corro de barata. E saiu muitas baratas. Eu tive que enfrentar. Comecei a ter que matar aquelas baratas com muito nojo e com muito, sabe? Eu tive que mexer naquelas madeiras para poder limpar. Eu ainda não terminei, gente. Eu comecei a mexer bem aqui atrás. E eu não terminei. Por quê? Olha só. As situações que eu encontrei. Foi em outro lugar, embaixo dos tijolos do galinheiro, quando eu fui mexer, levantar os tijolos lá, sabe, pra mexer, gente, saiu um rato de lá. Eu pulei, eu gritei. Os vizinhos devem até ter espantado, mas eu dei um grito. Pulei, saiu um rato. Gente, um rato. Debaixo lá do tijolo lá do galinheiro. São situações que eu nem imaginava que estava aqui no fundo do meu quintal. Eu nem imaginava. A madeira velha tá encostadinha lá no canto do muro, quietinha, faz tempos, ninguém mexe, tá lá quietinha. Apodrecendo, tomando sol, chuva, ou galinheiro que ninguém entra pra limpar. E aí eu fico esperando que alguém faça. Fico às vezes até chateada que ninguém faz. E aí eu falo assim, vou ter que ir lá mexer. Vou ter que ir lá mexer nessa situação. Então saiu um rato, saiu barata. E no último local onde eu fui mexer, nas madeiras, gente, quando eu comecei a mexer, sabe o que tinha lá? Vocês não vão nem ter ideia. Sabe o que tinha atrás das madeiras, morando lá? Um gambá. Um gambá, parece que tava até com filhote. E aí eu parei de mexer, chamei o meu esposo, mostrei pra ele. Aí eles ficaram de tirar pra poder colocar em um outro lugar, né, de mata, pra não ter que machucar os bichinhos e tal. Mas, gente, essa situação, enquanto eu mexia, eu comecei a refletir em situações da minha vida. E eu gostaria que você também parasse e refletisse em situações da sua vida. Aquela bagunça que você não quer tocar porque é difícil demais enfrentar. Aquele problema que você não quer enfrentar porque vai sair coisas de lá que você não queria ver, que você não queria lidar com elas, sabe? Eu não queria lidar com aquelas situações como a barata e o rato.
e um gambá. E eu fiquei estarrecida com tudo isso. Enquanto eu passava para lá e para cá, estava tudo ali quietinho. Eu não estava vendo o que estava escondido ali atrás. Eu não estava vendo. Mas enquanto eu mexia com essas madeiras velhas e enfrentava tudo isso e lidava com essas situações, eu também percebia situações na minha vida da qual às vezes eu não quero lidar, sabe? Porque às vezes vai ofender alguém, ou você vai mostrar uma verdade para você mesma e para outra pessoa, sabe? Vai levantar ali, vai tirar a pedra. Essa que é a realidade, vai tirar a pedra e já cheira mal. Então, às vezes, por estar cheirando mal, melhor você deixar quietinho, sabe? Não mexe na ferida, não toca na ferida. Outra palavra muito, até feia, né? Que eu já vi alguém falando, não mexe em merda que senão fede, entendeu? Tipo isso. Mas, nesse momento, eu quero falar com você sobre, tem alguma situação na sua vida que você não quer mexer, que você não quer falar sobre ela, que você não quer tocar nesses assuntos, que você não quer enfrentar, porque se você for enfrentar, vai sair de lá ratos, baratas, talvez até um gambá, vai estar fedendo, vai estar fedida a situação. E sobre essa situação, eu gostaria de dizer para você que Deus tocou no meu coração que eu precisava mexer em situações das quais eu não queria mexer, sabe? Às vezes tem alguma coisa que tá te ferindo, te magoando, e que tá lá escondida e que ninguém sabe. E talvez a pessoa que tá te magoando e ferindo nem percebe que tá te magoando e ferindo. E você tá guardando essas mágoas, essas tristezas, e isso vai começar a refletir em você, no seu corpo, vai começar a te adoecer. Você talvez era uma pessoa alegre, agora você não é mais uma pessoa alegre. Você começa a guardar o que Deus não quer que nós guardemos. Mágoas. Eu gostaria, gente, de estar falando no próximo vídeo, porque agora eu só queria chegar aqui e falar sobre isso, mais uma conversa. Mas como o assunto, eu falei que vou falar de 2 conteúdos bíblico, e eu gostaria de no próximo vídeo eu estar falando sobre o perdão. Agora eu vou abordar aqui superficialmente, mas gostaria de estar falando sobre o perdão, porque é um dos requisitos para que nossas orações sejam atendidas, perdoar. Nós precisamos perdoar para que nossas orações sejam atendidas, nós precisamos perdoar. O Senhor Jesus quer que nós venhamos perdoar. Ele diz, quando nós oramos Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. É da mesma maneira que nós perdoamos. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, nós precisamos perdoar. Mas aí, gente, eu quero falar sobre algo. O perdão não é fácil. Não é fácil. Eu deixei até aqui um versículo na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, né? 14 e 15, ainda tá falando sobre, né? Fala sobre perdoar, para que Deus também nos perdoe. Mas perdoar não é fácil. Eu não vou falar hoje exatamente sobre perdão. Eu deixei aqui minha Bíblia aberta, mas eu vou falar em um outro vídeo sobre o perdão. Mas eu queria falar sobre, no primeiro ponto, antes de perdoar, é você mexer naquilo que tá quietinho lá e que te traz mágoa. Aquela mágoa, algo que está no seu coração que não deve estar, a mágoa, a tristeza. O perdão é uma decisão. Você vai decidir, eu vou perdoar. Só que depois de você perdoar, gente, vai exigir ali comunicação. Vai ter que ter comunicação, vai ter que ter restauração, vai ter que ter cura. Para você continuar convivendo com quem te magoou, com quem te feriu, vai ter que ter, além do perdão, que é aquela decisão de perdoar, vai ter que ter comunicação, vai ter que ter restauração, vai ter que haver cura, vai ter que haver cura.